Outro assunto que cai certo lá na tua prova, tanto no Enem quanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é bioenergética, tá? Fermentação, respiração e fotossíntese, principalmente respiração e fotossíntese. Então vamos começar falando aqui da respiração celular, tá, gente? Bom, primeiro, eu estava falando em fermentação para vocês. Fermentação é a quebra parcial da molécula de açúcar. Na respiração, nós temos a quebra total da molécula de açúcar. Então, a partir de uma molécula de glicose, vai ser produzida uma quantidade muito maior de ATP na respiração do que na fermentação, tá? Lá na fermentação, nós temos uma molécula de açúcar de glicose produzindo 2 moléculas de ATP, e aqui na respiração celular nós temos uma molécula de glicose produzindo mais de 30 moléculas de ATP. Tá? Esse número aí de moléculas de ATP ele vai variar de literatura para literatura. Então vamos falar em mais de 30 moléculas de ATP. Bom, a respiração celular ela começa com a glicólise, com a quebra da molécula de glicose. Está aqui ela, ó. A glicose foi quebrada, formou ATP, a glicose então vira ácido pirúvico, tá? E entra na mitocôndria, tá? Porque a respiração celular aeróbia ela vai acontecer dentro da mitocôndria. Então, o ácido pirúvico perde gás carbônico e vai se transformar num ácido acético e aí entra na mitocôndria, tá? Esse ácido acético dentro da mitocôndria, ele vai fazer o ciclo de Krebs, ó. Ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria. Aqui a gente tem uma mitocôndria, gente. A mitocôndria ela tem uma membrana dupla, tem uma membrana externa e uma membrana interna, né? A membrana interna ela vai formando invaginações, que a gente chama de cristas mitocondriais, tá? E aqui dentro tem a parte fluida da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial. No caso do ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz da mitocôndria, tá? Bom, o que vai acontecer no ciclo de Krebs? Descarboxilação, né? Produção de gás carbônico, tá? E desidrogenação, retirada dos hidrogênios da molécula. Quem é que retira? O FAD e o NAD, tá, gente? O NAD e o FAD, eles são aceptores intermediários de elétrons que vão carregar os hidrogênios lá para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, o que vai acontecer? Cadeia respiratória, ó, não te esquece disso, maior produção de ATP. Aqui tem produção de ATP na glicólise, tem produção de ATP no ciclo de Krebs, mas a maior produção de ATP é na cadeia respiratória, tá? Então, na cadeia respiratória, o que acontece? Tem participação do oxigênio. O que o oxigênio faz? O oxigênio é o aceptor final de elétrons que vai pegar os hidrogênios e vai formar água, tá bom? Então, O2, aceptor final de elétrons. Como ele é aceptor final de elétrons, ele vai carregar esses hidrogênios. O oxigênio mais o hidrogênio vão formar moléculas de água. Esse é o final da respiração. Então, na respiração celular, o que a gente tem? Produção de ATP, produção de gás carbônico e produção de água, tá? Mas a função é produção de gás carbônico. O próximo item aqui, nosso próximo slide, nós vamos falar da fotossíntese, tá, gente? O que é a fotossíntese? É uma maneira autotrófica de produzir nutrientes, que os seres vivos têm de produzir nutrientes. Então, o que vai acontecer? Quem faz fotossíntese, né, vai pegar água e gás carbônico com luz e um pigmento fotossintetizante. O principal pigmento fotossintetizante é a clorofila. Com luz e um pigmento fotossintetizante, vai formar então matéria orgânica, tá? Bom, o que tu não pode esquecer para a tua prova? Tem 2 fases, a fase de claro, que a gente chama de fase fotoquímica, e a fase de escuro, que a gente chama de fase química, tá? As 2 fases ocorrem no cloroplasto. Gente, está aqui o cloroplasto para vocês, tá? Então, no cloroplasto a gente vai encontrar essas estruturas discoides aqui, que a gente chama de tilacoides. Ó, aqui está um tilacoide em corte aumentado, tá? Então, aqui está o espaço do tilacoide, aqui o estroma dentro do tilacoide, aqui a membrana do tilacoide, tá? Nessa organela, também a gente vai ter uma parte fluida que a gente vai chamar de estroma. Bom, vamos lá então. Com a luz e o pigmento fotossintetizante, na fase de claro, vai haver a utilização da molécula de água, tá? Então, a luz e a molécula de água
vão acabar produzindo aqui ATP e produzindo NADPH2. O que é o NADP? Também é um aceptor intermediário de elétrons, tá? Que carrega hidrogênio. Da onde veio esse hidrogênio? Esse hidrogênio veio da molécula de água. Então, aqui nas reações de Claro ocorre a fotólise da água, a molécula de água é quebrada. Quando a molécula de água é quebrada, ela libera o oxigênio e esse hidrogênio aqui vai ser capturado pelo NADP. Tá? Então, o ATP e o NADPH2 vão ser utilizados nas reações de escuro. Bom, essas reações de Claro, fase fotoquímica, ocorrem nas lamelas, nas membranas do tilacoide. Então, fase fotoquímica, a fase de Claro ocorre nos tilacoides, tá bom? Os produtos da fase de Claro serão utilizados nas reações de escuro. Então, nas reações de escuro, quem é que entra no sistema? O gás carbônico, participa o gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico mais o NADPH2, tá? Vai ser utilizado para formar moléculas orgânicas. E a energia do ATP que foi produzida lá nas reações de Claro também vai ser utilizados aqui, tá? Vão ser utilizados aqui nas reações de escuro. As reações de escuro são conhecidas como fase química, ocorre no estroma do cloroplasto, tá? Então, nos tilacoides, a fase fotoquímica, a fase de Claro, a fase química, a fase de escuro, ocorre nos cloroplastos. Gente, uma coisa muito importante. Reação de escuro, é a fase escura da fotossíntese porque ela não depende da luz. Não é porque ela acontece no escuro, tá? Não tem fotossíntese no escuro, tá, gente? A fotossíntese ocorre quando tem luz, tá bom? Então, ela não depende da luz, mas ela depende dos produtos da fase de Claro. Então, por isso que ela só ocorre quando tem luz, tá bom? Então, na fase química da fotossíntese, tá? Tem lá uma reação bioquímica, né? Um ciclo bioquímico, a gente chama de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, no qual o CO2 vai ser reduzido a matéria orgânica. No caso aqui a gente botou glicose, né? Mas não é só a glicose que vai ser produzida, tá? Então, matéria orgânica, tá bom? Então, não te esquece disso. Fase Claro e a fase de Claro ela depende da luz, a fase de escuro não, mas a fase de escuro depende do que foi produzido na fase de Claro. Fase fotoquímica nos tilacoides, fase química no cloroplasto. Bom, então nós temos aí uma questão da URG sobre fermentação, tá? Como eu disse para vocês, então, fermentação, respiração, né, fotossíntese, a bioenergética, vai cair uma questão sobre isso lá na tua prova da URGS, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui sobre fermentação, né? Uma questão típica da URGS sobre fermentação. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem que aparece. A fermentação é um processo utilizado por diferentes organismos para obtenção de energia. Ela pode ser lática ou alcoólica. Na fermentação pontinhos, realizada por pontinhos, ocorre a formação de pontinhos e pontinhos. Tá bom. Então, como é que a gente resolve essa questão? Bom, vamos ver o que encaixa das alternativas aqui nos nossos pontinhos. Então, na fermentação lática, realizada por bactérias, pode ser, fermentação lática realizada por bactérias, tá? Ocorre a formação de ácido lático. Bom, até aqui tá ótimo. Ácido lático e gás carbônico não, tá, gente? Porque na fermentação lática não tem produção de gás carbônico, então essa alternativa aqui está errada, a gente risca, tá? Vamos ver. Na fermentação alcoólica realizada por leveduras, a fermentação alcoólica é realizada por leveduras, que são fungos, né? Fungos do gênero Saccharomyces. Ocorre a formação de etanol. Pode ser e gás carbônico, sim. A fermentação alcoólica, né, ela tem lá como produto final o etanol e o gás carbônico. Então, resposta correta aqui, a letra B. Tá? Vamos pegar outra questãozinha também da URGS. Tá? Essa questão aqui é uma questão sobre respiração celular. Gente, olha só.
esse ano é o ano de cair respiração celular na tua prova, tá? A URGS nos últimos anos ela vem alternando, um ano cai fotossíntese, outro ano cai respiração celular. Esse é o ano de cair respiração celular, então nós temos aí mais de 90% de chances, aliás, mais de 95% de chance de cair uma questão sobre respiração celular. E aqui nós temos uma questão bem legal para a gente poder estudar sobre respiração celular. É uma questão de assinalar com verdadeiro ou falso, tá? Ó, referentes à respiração celular. Muito bem. A respiração celular é constituída por 3 rotas: oxidação do piruvato, ou seja, quebra do ácido pirúvico, ciclo do ácido cítrico e o ciclo das pentoses. Gente, são 3 rotas. Isso aqui tá certo, ó. Realmente são 3 rotas. Mas as rotas são a glicólise, né? O ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória. Então, essa primeira, ela é falsa. Muito bem. Segunda, na transferência de íons hidrogênio ao longo da cadeia respiratória, a liberação de elétrons, tá correto, né? Que vão sendo captados por transportadores intermediários, que são os citocromos. Isso mesmo. Então, o que acontece lá na cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons? Os hidrogênios, os íons hidrogênios vão liberando os elétrons, né? Esses elétrons vão passando de um citocromo para outro. À medida que eles estão passando de um citocromo para outro, como a gente viu ali naquele resuminho ali da URGS, né? Naquela revisãozinha da URGS. Então, à medida que vai passando o elétron de um citocromo para outro, vai liberando energia. Essa energia liberada é utilizada para formar moléculas de ATP, fica armazenada nas moléculas de ATP. No ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, ocorre uma maior produção de ATP do que durante a fase da glicólise. Bom, gente, a glicólise produz lá 2 ATPs. E aqui no ciclo do ácido cítrico, né, nós temos a produção aí de mais de 2 ATPs, tá? Então, isso é verdadeiro também. Nos eucariontes, a fase de glicólise ocorre no interior das mitocôndrias. Gente, glicólise, essa fasezinha aqui, ó, quebra da molécula de glicose, isso aqui, ó, ocorre no citoplasma. Ocorre no citoplasma, tá? A letra ficou feia, mas dá para ver direitinho. A sequência correta de... então isso aqui é falso também, tá? Então a sequência correta de preenchimentos dos parênteses de cima para baixo é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta correta, letra E. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Vamos tirar essa daqui. Vamos botar aqui uma questão sobre fotossíntese, tá? Não é provável que caia fotossíntese esse ano, mas, né, nunca se sabe, tá? Tem uma pequena chance de cair fotossíntese. Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz, ou seja, a fase que não depende de luz, a fase escura, ela não depende da luz, mas ela depende do que foi formado na fase clara. Então, isso é verdadeiro. Beleza. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. Gente, as reações dependentes de luz, as reações da fase fotoquímica, elas ocorrem, sim, nos tilacoides, tá? Nas membranas dos tilacoides. Mas a fase escura, a fase química, aquela que independe da luz, essa ocorre no estroma. Então, essa aqui está errada. O ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses também, né, utiliza gás carbônico e outras moléculas para produzir glicose. O gás carbônico vai fornecer carbono e oxigênio para a produção de glicose, né? E o NADPH vai fornecer o hidrogênio para a produção da glicose.
tá? Então, isso está correto também. Apenas 1 e 3, resposta correta, letra C.